Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Chama PX. E olha, hoje vai ser um episódio daqueles, um tema que tá pegando fogo por aí, tá todo mundo querendo saber, tá todo mundo curioso para saber como que vai ficar daqui para frente. E a gente trouxe um cara muito bacana aqui, ele é sensacional na área, sabe tudo, já estava tendo uma aula aqui antes da gente começar o episódio. Eu queria apresentar para vocês o nosso advogado especialista em tributário. Em direito Em tributário. direito tributário, isso aí, perdão. E o nome dele é William Rose. Quero que você apresente um pouquinho pra galera, conta um pouquinho da tua história e a gente já vai começar o nosso papo. Então tá. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar tratando desse assunto que impacta diretamente as empresas, né? E geralmente é o calcanhar de Aquiles, porque a gente sabe que o nosso maior sócio é o governo. Exatamente. Infelizmente, ele só está lá para tirar o nosso dinheiro, não está para Exatamente. repor nada. Mas é muito bom estar falando isso e trazendo informações para as pessoas saberem dos seus direitos e deveres também, né? E estar de acordo com a legislação e poder, por que não, economizar o máximo de imposto possível dentro das regras do jogo, né? Tudo dentro das regras do jogo e de forma legal. Show de bola, show de bola. A gente tem essas questões em relação ao nosso país que é difícil de lidar, né, cara? Mas assim, pra gente começar o nosso papo sobre um assunto que tá em alta aqui, acho que tá todo mundo se mexendo e se coçando para saber como é que vai ficar essa nova reforma tributária. A gente tem algumas previsões do que a gente pode esperar, de como que vai ficar, quem será afetado, o que não vai ser afetado, o que vem de novo por aí, William? Bom, a reforma tributária, na verdade, ela está sendo uma reforma sobre o consumo, porque a gente não vai falar de imposto de renda, a gente não vai falar de CSLL, a gente vai falar de ISS, ICMS, PIS, COFINS. A união do PIS e COFINS transformando na CBS, a união do ISS e do ICMS transformando no IBS. Ou seja, a gente não vai mais ter aquela discussão, será que eu tributo ICMS? Será que é ISS? Porque o intermunicipal ali é ISS, né? O interestadual ali é ICMS. Então a gente não vai mais ter essa discussão. Ponto positivo. Empresas do Simples Nacional que transportam para empresas do lucro real, lucro presumido. Vão ter impacto? Vão, e muito, por conta da precificação. Imagina só, a gente está falando numa estimativa de alíquota de 28%. Hoje, dentro do Simples Nacional, esses impostos vão pagar ali em torno de 3%, 4%. Com a reforma tributária, ela falou o seguinte, olha, empresa do Simples, tudo bem tu continuar no Simples, tu vai poder. Só que esses dois impostos, tu vai dar de crédito o tanto que tu recolher, ou seja, tu vai dar 4% de crédito para a empresa. Enquanto uma empresa que seja Simples Nacional regime híbrido, destacar por fora, uma nova figura da reforma também, lucro presumido e lucro real vão dar 28%. Se tu for fazer um cálculo de padeiro, mesmo que a empresa do Simples dê 20% de desconto em cima de uma empresa normal, que é outros regimes, ela não vai conseguir competir com o preço, porque a indústria vai olhar para a liquidez. Aí ela vai olhar o seguinte, será que tu vai transportar para um lugar que ninguém transporta, ou será que eu posso te substituir a Maria pelo João? Né? Então, se for substituível, eles com certeza vão fazer isso, porque qual transportadora hoje no Simples Nacional consegue reduzir o seu preço em pelo menos 22%. Não consegue. Não consegue, não consegue. Isso é muito... Para não dizer impossível, vamos dizer que é muito difícil. A margem é muito baixa, né? Para a gente conseguir ter toda essa redução. Tanto a margem de lucro, quanto a margem de lucro real ali, que é o que sobra da empresa faturada como um todo, né? Já no frete já não sobra muito. Então, se for analisar o final do mês, assim, vamos fechar um mês e ver quanto que sobrou, a margem não é tão alta quando todo mundo pensa por aí, né? O pessoal do transporte sofre, vamos dizer assim, com essa questão dos impostos. É muito bacana a gente estar falando sobre essa reforma, é um tema que está muito em alta. A gente tem aqui o nosso costume de dizer que a gente faz um programa voltado realmente para a educação, para o conhecimento, para o pessoal entender como é que funciona todo esse mundo da logística, principalmente no meio do transporte, que é o nosso segmento da nossa empresa, mas a gente também quer que os motoristas, as pessoas, os autônomos principalmente, que estão começando, tenham essa noção de começar a se planejar e de começar a entender o que afeta, o que o governo, os impostos, no caso, afetam no preço do frete que ele está recebendo. Para que a gente possa explicar um pouco melhor para essas pessoas, será que a gente consegue dar uma pequena pincelada sobre esses impostos que
estão inseridos dentro de um frete? O que é cada um e o que se referem, para que eles consigam, durante a nossa conversa daqui mais para frente, entender o que está sendo alterado, vamos dizer assim, daqui para frente. Então tá. Por exemplo, a CSLL, o imposto de renda, ele é um imposto sobre a renda. Ou seja, tudo aquilo que tu auferir de receita. No lucro real, ele calcula sobre a tua margem de lucro. Que tu tem lá, tu tive R$5 de lucro, tu vai calcular 34% lá sobre os R$5. Né? Então, tu já tem a tributação sobre lucro. Agora querem tributar o lucro novamente, mas enfim. Com relação ao ICMS, é um imposto interestadual, né? Quando tu vende, quando tu transporta para fora do estado, outras cidades, né? Tu tem o imposto, o ICMS. E o intermunicipal é o ISS. Tá? Com relação ao PIS e a COFINS, é sobre a receita. É praticamente a mesma base de cálculo do que o IRSS, mas não é, porque eles têm características diferentes. Mas, por exemplo, no Simples Nacional, tu vai pagar uma alíquota de PIS e COFINS sobre o teu faturamento. Imposto de renda e contribuição social sobre o teu faturamento. Quando tu vai para o lucro presumido, o PIS e a COFINS tu paga sobre o teu faturamento. Tu não vai ter base de crédito. Uhum. Mas no lucro real, sim. Por isso que as alíquotas são diferentes também. 3,65 para lucro presumido, 9,25 para o lucro real. E no Simples Nacional vai ser as faixas lá do Simples e da tabela. Isso vai depender muito do teu faturamento. Né? Com relação ao imposto de renda e contribuição social, presumido, presumo um lucro. Então, eu vou presumir ali um lucro, em média, ali, que o governo estabelece na legislação de 8%. Aí vamos dizer que eu faturei R$1 milhão. Ele presumiu que eu tive um lucro de R$80 mil. E aí, sobre esses 80 mil, eu aplico 34. Por isso que a alíquota fica ali de 2,08, 2,88 com adicional. Tá? Então, essas são as diferenças da carga tributária dentro das transportadoras ou empresas de logística em geral. Uma questão que às vezes causa muita dúvida em relação a essa questão do ICMS, principalmente dentro dos regimes ali, né? O simples, o presumido e o lucro real, porque cada um é diferente é manifestado diferente dentro da documentação emitida, né? Uhum. A gente tem outro termo que o pessoal usa muito, que é o DIFAL. Sim. Consegue explicar para nós um pouquinho o que seria o DIFAL? É o diferencial de alíquota. Então, quando tu faz para outros estados, se a tua alíquota aqui no estado de Santa Catarina é menor do que a alíquota no estado de São Paulo, tu vai ter que recolher essa diferença para evitar assim uma guerra fiscal, vamos assim dizer, né? Então, foi instituída essa figura do DIFAL, para que, eu vou transportar para São Paulo de Santa Catarina. Aqui eu tenho que pagar 12. Eu vou transportar de São Paulo para outro estado. Lá eu tenho que pagar 18. Então, para evitar que eu saia para o estado de São Paulo com 12, né, tem que ser recolhido esse DIFAL também, esse diferencial de alíquota. Assim, eu vou te dizer que é super complexo essa questão, e com a reforma tributária não vai mais existir, né? Então, assim, já vou até dar a data exata quando ele começa a diminuir. Claro. Ali em 2029. Porque daí vai ser a transação do ICMS e ISS para o IBS. Tá? Então, até 2029 a gente vai ter ele cheio. O DIFAL cheio não vai mudar. E existem todas aquelas regras, toda a parte burocrática, que assim incrementa aí muito a tributação, né, para vocês. Aí já vem as famosas GNREs, que são as guias de recolhimento, para quem ainda está no simples, no presumido. Exatamente. Então, é uma situação, para o pessoal que está assistindo, só para a gente tá dando uma pincelada de leve aqui em toda a situação que está sendo debatida e vai ser debatida ainda por muitos anos, né? Como o William falou, 2029 é onde a gente vai ter essa virada de chave. Não, a virada de chave vai ser em 2027. 27? A virada de chave pro ICMS vai ser em 2029. Mas em 2027 a gente não vai mais ter PIS e COFINS. A gente já vai ter o CBS. Entendi. Tá? É porque eu não tinha também explicado ali essa relação. Mas a reforma tributária ela é um processo de transição. O PIS e COFINS vai ser um corte abrupto. 2027... De um dia para o outro, virou. Trocou a chave. Não recolho mais PIS e COFINS, vou ter com todas as regras do CBS. Já tem legislação complementar, já tem tudo. Só falta uma coisinha. A alíquota. Ninguém sabe. Ninguém decidiu ainda quantos por cento. Porque quando eu sempre coloco aqui que
tu vai lá, cria todas as regras. Ó, tu vai ter que obedecer todas essas regras, tá? Aí tu fala, legal. E quanto que eu vou ter que pagar? Não, isso eu não vou te falar. Então tu assinou um cheque em branco. Porque ele vai poder te falar o quanto que tu vai pagar para ele. No momento que ele quiser, ele decide. Exatamente. Então, por isso que é muito complicado ter sido aprovado no Congresso Nacional toda uma reforma sem ter fixado uma alíquota. Porque, querendo ou não, nossos representantes assinaram um cheque em branco para o governo fazer aquilo que ele achar que deve fazer. Estamos navegando à deriva, como diz outro. Só que se tu acredita no governo, tu pode acreditar num artigo que diz lá, olha, se a tributação for maior do que a gente espera, a gente vai diminuir. Principalmente a gente do transporte, a gente já sabe o quanto que é sofrido e doloroso essa parte, porque muitos falam que e não acho que seja errado, né, que o transporte realmente carrega o Brasil nas costas, né? Principalmente o transporte rodoviário, que é e vai ser por muito tempo ainda o mais prioritário dentro do nosso país. Mas a gente tem uma noção bem grande do quanto que é difícil ter esperar algum retorno positivo. A gente já tira pelas nossas estradas, né? Nossas rodovias, que são os principais fatores que depreciam cada vez mais os nossos ativos, que seriam os nossos veículos. E esses impostos deveriam estar sendo utilizados para esses fins, né? Para melhorar a nossa situação, principalmente estrutural, vamos dizer assim. Mas é muito bacana que a gente tem uma visão de um especialista da área para a gente tentar entender que, cara, a gente está numa situação tributária atualmente, principalmente nas transportadoras, que a gente tem mudanças rápidas e comumente, vamos dizer assim. Num período a gente está de um jeito, daqui a pouco já virou para outro, daqui a pouco já virou para outro. Tá difícil de achar um padrão, vamos dizer assim. Por que será que é tão difícil a gente encontrar um padrão que a gente consiga seguir por mais tempo? Olha, porque a nossa legislação é altamente complexa. A gente construiu ao longo de décadas e décadas uma legislação que é um Frankenstein. Que a grande verdade é que ninguém sabe o quanto recolhe de tributo. Ninguém. Nenhum dono de empresa, nenhum auditor, ninguém sabe o quanto recolhe de tributo. Tu vai saber o quanto tu vai recolher lá depois de ter faturado, no final do mês, apurado tudo isso. Então, a gente, para tentar melhorar o sistema, ou para tentar deixar ele mais fidedigno, a gente foi criando várias obrigações, acessórios. Agora criou isso. Agora tu tem que, além de tudo isso que tu faz, tem que botar mais esse lembrete lá. Já era complexa. A gente foi incluindo mais coisas e deixando mais complexa do que já era. Exatamente. É a legislação mais complexa no mundo inteiro, né? Se o gringo vem pra cá, ele não entende que loucura é essa. É porque lá destaca 10%, pronto. Faturou 10% do governo e é isso aí, né? E lá o destaque sempre é por fora. A reforma tributária também traz essa figura do destaque do imposto por fora, porque hoje é por dentro. Então, tu vai recolher o PIS e COFINS. Sobre o que tu recolhe o PIS e COFINS? Sobre os próprios tributos. Tu vai recolher PIS e COFINS sobre o próprio PIS e COFINS. Aí, o que acontece? Tu vai lá, contrata um advogado para ele entrar com uma ação para dizer, olha, eu estou pagando tributo sobre tributo, tu pode excluir? Aí o judiciário vai olhar, não, eu vou suspender esse tema porque pode dar uma perca de arrecadação aos cofres públicos. Matéria altamente constitucional, né? Não existe essa matéria na Constituição. Então, a gente foi criando algo tão complexo que, para se desfazer de tudo isso, a gente, na verdade, não sabe como simplificar assim da noite para o dia. E até porque tudo que se constrói de uma maneira assim ao longo do tempo é difícil que uma medida rápida solucione tudo isso, né? A gente, com a reforma tributária, está simplificando, está trazendo mais transparência. O único problema é que a gente não sabe o quanto vai pagar por tudo isso. A gente não sabe se o imposto vai aumentar, se o imposto vai diminuir. Não sendo pessimista, mas a tendência é ficar mais caro. Para a indústria já se foi. É porque a gente trabalha com estimativas, né? Se a gente colocar ali uma estimativa de alíquota 28%, que é a promessa começou em 25%, já está em 28%. Já vi alguns auditores falando em 30%. Mas se estabelecer em 28%, as indústrias vão ganhar. Porque elas vão ter mais base de crédito. Porque, por exemplo, eu como advogado presto serviço para a indústria hoje. Ela não toma crédito de ICMS, porque eu pago ISS. Ela não vai tomar esse crédito. Só que com a reforma tributária ela vai tomar crédito de IBS.
Então, por conta dessa apuração de crédito, ela vai ter ali, estima-se, assim, há uma esperança que após a reforma ela consiga uma redução de 10%, né, dentro da sua arrecadação. Só que alguém tem que pagar essa conta. E aí vai sobrar para o prestador de serviço. Que aí estima-se... Assim, a única certeza que a gente tem é que o prestador de serviços vai aumentar a tributação em pelo menos uns 30%. Porque tu vai sair de ISS, que é de 2 a 5%, Para ir para um geral. para ir para um geral. É complicado. Para uma alíquota que se estima em 28%, imagina. É absurdo. A gente vai acabar afetando, como sempre, a ponta. A ponta do negócio. Assim, a lógica de reindustrializar o Brasil, ela é muito boa, né? Porque ela traz aqueles empregos de valor agregado, né? E a gente precisa disso. A indústria hoje, ela sofre muito e ela não consegue competir, né, com os outros países, vamos dizer assim, principalmente com a China, né? Então, a reforma ela foi pensada nisso. Só que tem um preço a ser pago. Na minha visão, antes da reforma tributária, a gente deveria ter feito uma reforma administrativa para a gente saber o quanto custa o nosso Estado, que não foi apurado. Que é a base. Tem enxugado e reduzido. E aí depois a gente vê o quanto que a gente precisa arrecadar para poder angariar todos esses custos. Né? A gente vai tapando buracos e mais buracos, mas no final sempre existe um problema maior. Está sendo muito interessante. Eu, como vou me declarar como uma pessoa um tanto quanto leiga no assunto de tributação, não entendo muito, confesso, mas, cara, tô gostando muito do nosso papo, tô conseguindo entender sobre o que a gente está falando, tanto que já tô tendo as minhas conexões de aonde que vai ser afetado, quem que vai puxar esse barco e quem que vai sofrer mais com toda essa reforma. Toda essa reforma, ela acaba, de uma certa forma, trazendo opiniões, tanto para empresa, quanto para profissional, quanto para consumidor. A tua visão como especialista já muito mais entendido nessa área, de que forma isso pode afetar negativamente a situação do mercado durante essa reforma, ou precedente, ou pós essa reforma, porque consumo vai impactar em toda essa demanda que a gente está conversando aqui. O consumo é a base dela. E como é que vai ficar o consumo com todo mundo meio sem saber como vai ser o amanhã? Assim, por isso é tão importante já se planejar. Né? A gente está falando muito de crédito, né? Então, se eu sou uma empresa do Simples Nacional, talvez eu tenha que migrar, eu tenho que olhar também os meus fornecedores, porque eu preciso ter créditos. Então, você precisa se planejar muito bem, né? Agora, em 2026, a gente não vai ter impactos financeiros, mas a gente já vai ter ali a regra do jogo e tão bem a alíquota estabelecida para 2027 a gente mudar PIS e COFINS para CBS. Então, a gente precisa de um planejamento para a gente não ser pego de surpresa. As pequenas empresas, infelizmente, a maioria delas, às vezes, deixa que depois o meu contador resolve, deixa que quando der vai ser assim, o mercado vai se ajustar. O mercado vai sim se realocar, vai se reajustar. Tem que se reajustar porque a regra vai ser igual para todo mundo. Não tem escolha, né? Não tem escolha. Mas quem não se planejar vai sofrer muito, né? Aí tomara que não venha a ter que fechar a empresa por conta disso. Mas vai sofrer muito. E o que é sofrer muito? É pagar mais do que deveria. Porque aí tu vai calcular um frete com base nas regras antigas e, na verdade... vai estar tendo prejuízo. Tu vai estar tendo um prejuízo. Então, era melhor o caminhão nem sair do pátio. Né? Era melhor ele ter ficado lá em stand-by. Se tu não estiver bem alinhado com o sistema, tu não emite nota fiscal. Porque tu não vai ter ali os tributos destacados na nota. Então... quem não se planejar, porque as grandes empresas já estão com comitê. Estão prontas, né? Já está com comitê, já está com especialista, já olhou aqui e ali, já está desenvolvendo os fornecedores. Os meus clientes já estão recebendo cartinhas de grandes empresas multinacionais dizendo assim, olha, em 2027 tu vai continuar no Simples? Aí ele, não, já estou estudando. Às vezes nem viu, mas né, a gente orienta sempre, não, já está sendo um estudo feito e tal. Porque essas empresas do Simples, elas vão sofrer muito. Né? Elas vão sofrer muito. As empresas do real e do presumido, que elas já estão hoje, que elas já se prepararam para isso, elas vão se readequar ao mercado, mas elas precisam saber o quanto vão pagar de imposto para não tomar, pelo menos no começo, prejuízo. Né? A gente vendo que a empresa do Simples vai sofrer muito, como tu falou, hoje nesse regime, tu acha que talvez seja um regime que está fadado ali na frente a acabar ou
ter uma reforma em cima apenas desse regime? Então, a questão do Simples Nacional, que presta serviços para as indústrias, para as empresas de presumido e real, a gente fala que está ocorrendo a morte lenta desse sistema, né? E porque não é interessante, muitas vezes, até para a Receita Federal, que esse sistema vigore, né? A gente já ouviu várias e várias declarações que eles querem acabar com o Simples Nacional. Mas, para as empresas que vendem para consumidor final, academia, padaria, cafeteria, enfim, empresas que vendem para pessoa Que entrega para o física. CPF. Exatamente. Essas não vão ter qualquer impacto, né? Porque pessoa física não toma crédito. Exato. Né? Então, as empresas que hoje estão nessa cadeia de meio e estão no Simples Nacional, elas têm que rever o seu planejamento. Porque nem sempre ela vende só para empresas grandes. Às vezes para acaba empresa atendendo. pequena, às vezes até para uma pessoa física. Então, será que ela não vai ter que ter uma empresa do Simples e outra num regime normal ou num Simples híbrido? Sabe? Porque ela não alcançou o faturamento limite do Simples, né? Mas aí ela tem que ver as linhas de faturamento dela para não ser surpreendida depois. O meu cliente não está mais fazendo frete comigo porque eu não consigo entregar o crédito que ele precisa, né? Ele trocou pelo João. Então, tem que se planejar e tem que rever o seu modelo de negócio, isso assim, sem sombra de dúvidas. E hoje existe um profissional mais adequado para assessorar esse empresário ou esse autônomo a tomar essas decisões? Seria um contador, um advogado? Hoje tem alguém ou que possa dizer, eu preciso procurar tal pessoa ou tal profissional para entender e me ajudar, a me assessorar a tomar essas decisões? A gente percebe que existem, eu conheço pelo menos, alguns consultores financeiros que estão trabalhando muito bem nisso, já estão fazendo precificação, custo, né? Existem contadores que já estão também bem atualizados e já fazem todo esse serviço. Administradores, eu já vi administradores fazendo toda a parte de controladoria financeira. Então, além, é claro, dos advogados tributaristas, né? Que são especializados em direito tributário, que olham todas essas obrigações. O que as grandes empresas fazem, que às vezes não é a realidade do pequeno? Eles contratam um profissional de cada área. Porque, aquele consultor financeiro ele vai ver melhor o custo do que o advogado. Mas o advogado vai ver a legislação para ver se permite fazer isso que ele está fazendo. Porque é uma junção. Sim. Agora, se você não tem a capacidade e recursos para tentar contratar profissionais de áreas diferentes, né? Você tem que verificar se o seu advogado ele realmente sabe precificar e se ele tem isso no bojo do seu serviço. Não só o advogado, como contador ou consultor financeiro. Quando eu faço esse serviço, porque nós já estamos fazendo esse serviço para algumas indústrias, transportadoras ainda não, mas algumas indústrias nós já estamos fazendo. A gente trabalha muito com o controller financeiro no nosso time. Né? A gente trabalha muito em conjunto com esse controller financeiro para que ele possa apurar e ajustar os custos e a gente entregue realmente uma base real. Então, a gente junta desde as obrigações a serem entregues, desde as questões de desenvolvimento de fornecedor ou não, valida o que o consultor financeiro está fazendo com relação a preço de custo, se realmente é isso que está na legislação, então ajuda nessa interpretação. Sim. Então, fica um trabalho em conjunto. Agora, nem todo mundo tem a capacidade financeira de poder estar contratando um serviço com vários profissionais. Então, assim, tem que pegar aqueles da sua confiança, né? E ter a clareza de que ele está prestando o melhor serviço, né? Lembrando que toda essa análise, essa consultoria prestada é um projeto que vai ser montado visando os próximos passos, visando a reforma, para deixar a empresa apta e adaptada a entregar todos os serviços dentro da lei, vamos dizer assim, né? Em 2027. Então, é um processo que começa agora, vamos dizer assim, né? É um planejamento, sabe? É um planejamento e escopo. Então, dentro desse trabalho, eu vou ver todos os teus fornecedores, eu vou ver todos os teus clientes, eu vou segregar as tuas receitas, né? Em 2027, talvez a gente tenha o Split Payment. Já ouviu falar? Não. O Split Payment é assim, hoje você tira a nota fiscal e no mês seguinte você recolhe o imposto. Certo? Uhum. Tira a nota fiscal ali. No mês 6, o mês 7 sai do imposto referente àquela nota que tu tirou. Com o Split Payment, tu tirou a nota fiscal e recebeu o valor,
já vai direto para a conta do governo. Ou seja, tu não vai mais poder trabalhar com o dinheiro do governo. Ah, mas esse dinheiro nunca foi teu. Esse dinheiro nunca foi teu. Mas quantas empresas se utilizam dos impostos para pagar, às vezes, seus funcionários, para pagar os seus fornecedores? É aquele caixinha contado pro mês, né? Exatamente. Deu algum problema, eu socorro disso, depois esse aqui eu parcelo, esse aqui eu vejo o que eu vou fazer. É isso que acontece no Brasil. Em 2027, se o Split Payment, que é um sistema dentro da Receita Federal, que diz que é 150 vezes maior que o Pix, sair em 2027, a gente já vai ter essa figura de que eu não vou mais trabalhar com dinheiro que nunca foi meu. Mas a gente sabe Mas que eu tinha um prazo para pagar, né? Exatamente. Eu tinha um prazo para ele poder sair do meu caixa, ou seja, até aquele mês eu podia trabalhar para recuperar ele e daí fazer o pagamento. Exatamente. E no próximo mês fazia a mesma coisa, porque recolhia só do próximo mês. Exatamente. Entendi. E aí, no Split Payment, tu vai falar assim pro teu cliente: olha, tu vai pagar o meu imposto ou eu vou pagar? Porque vai ter a figura de que o seu cliente vai poder pagar o seu imposto. E por que o seu cliente iria querer pagar o seu imposto? Porque hoje, quando você emite a nota fiscal, ele já tem essa base de crédito. Com a reforma tributária, o que a legislação diz? Que ele só vai ter o crédito se tu pagar o imposto. Então, para ele ter certeza que tu pagou esse imposto... Ele pode garantir. Ele pode garantir, porque daí ele vai ser o responsável pelo recolhimento. É como se fosse um fiador de confiança. E aí vai estar o nome dele, porque ele vai ser o responsável pelo recolhimento, vai ter aí tu tem que fazer um contrato muito bem específico, porque já que ele é o responsável, chega no dia ele não paga. Já tem multa, juros, né, Selic, que está nas A gente alturas. pode dar se a gente trouxer um pouco para o transporte, vamos supor, hoje a gente vai emitir o ICMS hoje não, mas só usando como exemplo, que é um imposto que seria destacado. Algumas empresas, alguns embarcadores pagam, outros não. Às vezes tem o famoso frete mais ICMS ou só o frete. Esse aí eu desconheço. Mas a gente está conversando, tu tocou num ponto bem legal ali, que até vou levar como ensinamento, porque a gente tem toda essa articulação que existe do governo no recolhimento. E existe toda uma estratégia das empresas, não para burlar e não para sonegar, vamos dizer assim, mas métodos legais de economizar em cima desses impostos recolhidos. Hoje, quais são as melhores formas que as empresas podem encontrar de tentar ter essa economia legal? Bom, vamos falar das coisas legais, né? Claro. Porque a gente sabe que, assim, no Brasil fala-se muito, tem muito sonegador, as pessoas sonegam imposto, mas na verdade a nossa carga tributária ela é altíssima. Sim. E às vezes, como meio de sobrevivência, algumas pessoas fazem algumas que a gente chama simulações tributárias, que não é algo legal, né? É famoso várias empresas no Simples, não podendo estar, né? Tem muitas pessoas que fazem isso. Eles fazem isso porque eles querem derrubar o mercado? Não, porque se eles não fizerem isso, eles quebram. Né? Então é como um meio de sobrevivência. Uhum. Eu tenho certeza que todo empresário, hoje, ele gostaria de pagar o seu imposto, ir para casa, dormir em paz. Mas se ele o fizer isso, muitas vezes ele não consegue sustentar a empresa dele. Né? Mas trazendo para os meios legais, hoje a gente tem 3 regimes, certo? Desses 3 regimes, a gente tem muitas coisas para serem trabalhadas. Então a gente precisa analisar a empresa, analisar desde a concepção de perfil do empresário, do que ele está disposto a fazer ou não, né? Porque dentro dessa estrutura, a gente pode muitas vezes ter mais de uma empresa que acaba tendo esse transporte. Né? Uhum. Como assim? Bom, por que a gente não poderia ter uma empresa no presumido? Por que a gente não poderia ter uma empresa no real? Né? Às vezes os caminhões eles não precisariam estar na empresa que faz o transporte, mas a gente poder ter ele numa empresa apartada para poder alocar para essa empresa que faz os transportes. Mas tudo isso aí vai depender, né, da estrutura da empresa e do quanto o empresário está disposto a se organizar dentro dessa estrutura. Porque a gente sabe muito bem, a gente tem um CNPJ, a gente tem várias obrigações. Imagina eu trabalhar com 2 CNPJs. São outras obrigações administrativas que tu vai ter que lidar com isso no dia a dia, né? Sim. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes, e eu gostei que tu tocou nessa questão dos regimes.
E a gente teve, no nosso último episódio, a gente teve um papo bem bacana, onde a gente deu uma pequena pincelada sobre essa questão de taxas, impostos e regimes tributários, as empresas, né? Os regimes das empresas, o simples, o presumido e o real. Então, a gente leva porque a gente passou por uma transformação há pouco tempo dentro da nossa empresa. A gente tem a transportadora hoje e pode realmente acontecer com quem está começando de ter uma mudança muito rápida, porque a gente teve um crescimento muito rápido, então a adaptação também tem que ser muito rápida para tu ficar, como tu disse, deitar no travesseiro tranquilo, saber que tu tá pagando tudo certinho, tá limpo, dentro da lei, vamos continuar trabalhando. Mas tem muitos outros que, como tu falou, não conseguem. Falando um pouquinho mais sobre esses nossos regimes de hoje, a gente estava conversando no último episódio com o Jefferson e a gente estava falando sobre quando que uma empresa deveria ou tem que trocar o seu regime, dar aquele salto que a gente chama, né? Eu queria saber um pouquinho da tua visão como especialista. Tá. Hoje, qual é os primeiros passos que a gente tem que ter e a melhor de tudo, né? Qual noção que a gente tem que ter, ou o nosso contador também vai ter, no caso, assessorando, provavelmente, para ter essa troca de regime, para poder trocar o nosso regime. Ele até chegou a comentar que, às vezes, ir para o presumido não é tão bom quanto tu ir para o real. Às vezes, vale mais a pena tu ir para o real e não ir para o presumido. Explica um pouquinho melhor para nós a regra desse jogo. Tá. Eu vou trabalhar primeiro com regras definidas de cada limite. Por quê? Por que foi criado o Simples Nacional? Para as pequenas empresas poderem ter um sistema simplificado, que hoje a gente sabe que nem é tão simples assim. Uhum. E eles deram um limite de faturamento. Ou seja, se tu está no Simples Nacional, tu pode faturar até 4,8 milhões. Sempre quando uma empresa fatura menos de 4,8 milhões, ela tem que estar no Simples? Não necessariamente. Ela tem que calcular para ver a viabilidade de mudar para o regime do presumido ou real para ver se ela vai pagar mais ou menos tributo. E aí vai depender de uma série de fatores. Porque tem transportadora que contrata CLT. Tem outras que pegam para serviços esporádicos e acaba contratando os MEIs. Tem até MEI caminhoneiro, né? Contrata... enfim, de diversas formas. Por quê? Porque o Simples Nacional, tu não vai pagar os 27% sobre a folha que tu vai pagar no regime do lucro presumido ou do real. Então a gente vai primeiro por partes. Limites, 4,8 milhões. Sempre tem que optar pelo Simples Nacional se eu estiver dentro dos 4,8? Não, nem sempre. Vai depender muito da tua operação. Por isso que é muito caso a caso. Tá? A legislação é super complexa. Então, para cada modelo de negócio, tem uma estrutura adequada. Passou dos 4,8 milhões ou, enfim, quero trocar de regime. Estou no presumido. O faturamento é até 80 e até 90 milhões, se não atualizaram ali, eu não lembro de cabeça, mas até 90 milhões. Tu pode faturar até 90 milhões ano. Faturou mais de 90 milhões, tu é obrigado real. Então essa é uma regra do presumido. O que muda entre o presumido e o real? O presumido ele vai mudar no PIS, na COFINS e RCS do real. ICMS e ISS é a mesma coisa nos dois regimes. Então, quando eu vou fazer um planejamento, eu só coloco lá o quanto que eu vou recolher. Mas nos dois vai ser igual. Então, isso não vai impactar na mudança. Agora, no presumido e no real, a gente tem, no presumido, uma alíquota de 3,65, só que eu vou pagar sobre o meu faturamento. Eu não vou ter direito ao crédito. No real, é uma alíquota de 9,25% de PIS e COFINS. Mas tem direito ao crédito. Mas tem direito ao crédito. Então, vamos dizer que eu tenho muitos custos na minha operação, enfim, por alguma razão. Provavelmente, esse 9,25%, uma alíquota efetiva vai ser 2%, 1,5%. E aí tu vai ter um ganho frente ao presumido. Porque por mais que a alíquota seja menor, o impacto financeiro ele é maior. Uhum. Com relação a imposto de renda e contribuição social, no real tu vai pagar 34% mais adicionais e no presumido tu vai pagar ou tu vai pagar o imposto de renda e a contribuição social sobre uma presunção que está lá em regra geral na lei 8%. E aí tu vai aplicar, digamos que eu tenha um lucro de 100 mil reais. Tu aplica um faturamento de 100 mil reais e seja esse o lucro, tu aplica 34% da alíquota cheia no real. No presumido, se eu tenho um faturamento de 100 mil reais, eu presumo um lucro de 8%.
Então eu vou presumir que eu tive um lucro de R$8.000. R$8.000. E aí eu aplico a alíquota de 34%. Assim, ó, uma regra básica. A minha lucratividade é maior ou menor que 8%? Ela é menor. Então pode ser que o lucro real seja mais vantajoso para você. Por isso que ele falou o seguinte, nem sempre é melhor migrar do simples para o presumido. Às vezes vai direto para o real. Porque dependendo da tua operação, tu não tem uma lucratividade maior do que 8%. Entendi. Eu tentei deixar de uma maneira mais clara e simples possível. Porque não é que é difícil explicar de maneira simples algo tão complexo. A gente vai acompanhando e aos poucos a gente vai se entendendo. Porque, como a gente estava conversando, a gente tem muitos, principalmente no nosso ramo do transporte, muitos motoristas, por amor à profissão, acabam querendo, uma hora cansam de dirigir e querem empreender naquele ramo. E empreender no Brasil já não é um trabalho muito fácil. Desculpa te interromper, mas é coisa pra maluco. É coisa pra maluco. O cara tem que ser maluco e corajoso. Mas é porque a gente acaba não tendo um norte ou uma base segura. Vou começar porque eu sei que uma hora vai se estruturar e vai dar certo. Infelizmente, no nosso país não é assim. Porque, às vezes, vamos dar agora, falar num geral, para tu abrir um negócio no Brasil não é fácil. Para tu ter licenças não é fácil. É um processo muito burocrático. E, realmente, todas essas taxas e impostos, eles circulam em torno dessa burocracia criada em cima das empresas. Tu deve ter acompanhado recentemente, ontem eu estava conversando com o Rafa sobre isso no nosso podcast. Está tendo a migração dos empresários para o Paraguai, por causa da... Não vou falar besteira, tu vai saber explicar melhor que eu, mas a gente está tendo uma migração muito grande dos empresários, indústrias, começarem a produzir no Paraguai e não mais no Brasil. Eu tive um exemplo, se eu não me engano, foi a Lupo, aqui de Jaraguá. A Lupo já está com esse planejamento e já começou a operação lá. Então, a gente tem empresas próximas já recorrendo a essas medidas, principalmente por causa de tributação e por causa da burocracia. A tributação e a burocracia elas estão intrínsecas, ligadas uma à outra, porque todo o nosso sistema tributário é extremamente burocrático. Sim. E sim, as empresas já estão olhando para o Paraguai e eu vou te falar, eu nunca tive tantas consultas perguntando assim, tu conhece algum profissional que pode me estruturar lá no Paraguai, principalmente por conta da lei de maquila? Aí eu indico, né, um parceiro que eu tenho para poder fazer essa estruturação. Mas assim, nesse último ano, um ano e meio, eu nunca tive tantas perguntas quanto essa. Já muitas empresas se estruturaram lá por conta da lei de maquila, já tem a operação lá faz muito tempo. E é triste, porque a gente vê no país, o Brasil, um país tão próspero, com uma pujança tão grande, né? Com cenários paradisíacos, vamos dizer assim, até para o turismo. Né? Sim. Com um agro tão forte, terras tão férteis. A gente tem tudo. E não menosprezando o Paraguai, eles são um país que estão um pouquinho atrás do Brasil em termos de desenvolvimento. Claro. Mas as pessoas estão optando por ir por um país não tão desenvolvido, que não tem a pujança do Brasil, mas assim, está sendo organizado, está sendo menos burocrático, e aí tu sai dessa loucura de tributação. Tudo tu quer tributar. É uma coisa que a gente vai colocando as cartas na mesa, né? Igual a gente conversou, tu estava comentando, eles não são tão desenvolvidos quanto nós, mas eu acho que botaria um parênteses. Ainda. Por quê? Tirou a burocracia, reduziu o imposto, deixou com a iniciativa privada para desenvolver, não quis que o Estado... ele sempre tem aquela linguagem, né? Eles vão proteger a população. Tu se sente protegido pelo Estado? Não. Quando tu vai lá no médico, porque o nosso SUS é de graça. É de graça? Será que a gente não está pagando o tributo para sustentar tudo isso? Então, assim, lá no Paraguai, não. A gente vai deixar a livre iniciativa se desenvolver, porque é uma pujança, né? Os políticos, eles deveriam... deixar o empresário trabalhar, não atrapalhar, sair de cena, não deixar, Exato. Não atrapalhar e deixar trabalhar e o mercado se resolver. Mas aqui no Brasil a gente tem aquela cultura que o Estado tem que proteger o cidadão, né? Hoje a gente tá tendo principalmente no YouTube, uns debates muito interessantes
A gente evita um pouquinho, igual a gente está deixando bem claro, a gente não está falando de política, a gente está falando de situação atual do nosso país, que eu acho que está todo mundo que tem um pouquinho de conhecimento e vive isso, e tá a gente como empresário na prática passa por isso, a gente percebe como é que tá, e realmente a gente está mais desamparado do que protegido, da mesma forma que tu falou, né? Nós estamos falando de fatos, né? Exato. Se as empresas que estão aqui no Brasil, imagina, tu tem a tua residência aqui, tu tem a tua família aqui, eu tenho meus funcionários aqui, eu quero me mudar para o Paraguai, alguma coisa aqui no Brasil não está te agradando. Não está te agradando. Exato. E voltando ali que eu estava falando sobre... A gente está tendo uns debates muito interessantes dentro da própria plataforma aqui do YouTube, que é aqueles 30 contra 1, não sei se você já deve ter percebido, e tem alguns que eu parei para assistir, principalmente de empresários, com funcionários, com profissionais, e eu acho muito interessante a questão do chão, onde eles falam sobre o debate, que muitos veem o empresário como um inimigo, como alguém que está ali para tentar sugar. Só que a gente tem agora eu vou dar um exemplo particular da nossa empresa. Para nós, é uma regra simples, é uma regra de 3. Se eu estou faturando como empresa, é porque o meu motorista está faturando. Ele está rodando, então ele está ganhando. Quanto mais eu ganhar como empresa, mais o meu funcionário vai ganhar como profissional. Então as pessoas elas não têm esse discernimento muitas vezes que o sonho do empresário é poder pagar muito mais para todos os funcionários que ele tem dentro da empresa. É muito ao contrário do que eles imaginam, que a gente quer pagar o menos possível. Hoje a gente tenta pagar o menos possível porque aquela carga tributária em cima do que ele vai ganhar é 2 vezes mais cara para nós do que os próprios salários que a gente já está pagando. É essa visão que eu acho que talvez por ser algo cultural das pessoas, da nossa população não buscar muito por esse conhecimento de entender a estrutura do nosso país, como é que funciona a questão tributária, desde a pessoa física dela, porque até a pessoa física paga imposto, e paga muito imposto, até a parte jurídica. Então, a gente tem essa guerra muito grande dentro do nosso país de funcionário contra empresário. E parando para pensar, como muitos falaram no debate, eu vou tomar aqui a fala deles, a nossa guerra, sem lado político, a nossa guerra não é entre nós, é contra o Estado em geral, porque a gente está sendo sobrecarregado pelo Estado. Como tu mesmo falou, a gente está tendo mais desamparo do que apoio. É complicado porque tu vai pagar o salário do teu funcionário. Tu paga 4, 5 mil reais, ele recebe 2. Aí quando ele vai no supermercado, ele paga o tributo sobre o produto, que é em média 40%. Ou seja, desses 2, ele está recebendo líquido R$1.000. R$1.000. E na verdade tu pagou 5. Aonde que vai tudo isso? Né? Ainda a gente sempre fala, nossa, mas a nossa segurança ela não tem tanto investimento assim em segurança. Então todo esse dinheiro ele vai pelo ralo. Acho que para as pessoas entenderem de um jeito mais fácil, muitos impostos que o patrão paga para manter um funcionário seria muito mais benéfico pro patrão e pro próprio funcionário de eu pegar aquele dinheiro cheio e pagar para ele e não pro governo. Mas não teria SUS. Mas ele teria condições de ter um plano de saúde decente. Ele teria condições de fazer uma compra melhor, de não se importar tanto com os preços dos produtos. Mas hoje não é assim. Porque muitas pessoas elas não conseguem enxergar o quanto que elas pagam de tributo. Imagina só, se tu pegasse R$5.000, tu desse na mão do teu empregado. E ele que tivesse que recolher pro governo esses descontos. Porque é tu que tu tá recolhendo para ele. Ele tá vendo que tá chegando limpo. Exatamente. Ele nem olha, tem a folha lá que diz os descontos. Quem que olha para aquilo? Só pega, realmente é isso aqui. É a minha e deu. Isso aqui o que entrou na minha conta, tá botar certo. Exatamente. Digamos que ele ganhe R$5.000. Continue com os mesmos descontos. Ele vai fazer o pagamento de todos esses descontos que hoje é o empresário quem faz. Claro. Ele com certeza vai cobrar muito do governo. Mas o governo não faz isso porque às vezes não quer que ele saiba tudo que ele pague. Eu acho que essa é uma boa solução, hein, Rafa? A gente começar, o próprio funcionário começar a pagar os seus impostos para ele ter uma noção. Tu custa R$5.000 para a empresa. Toma, R$5.000.
Agora, o que eu faço? Agora tu vai lá em tal lugar, tu uma vez por mês, ou entra na internet ali uma vez por mês, e tu que vai pagar os teus impostos. Aí ele vai falar, pô, mas só sobrou 2. Tá vendo? Não sei, não tô sabendo. Mas, assim, é interessante porque é uma cultura. É uma cultura onde as pessoas, elas realmente não sabem quanto pagam de imposto. E se a gente for ver, a nossa carga tributária, ela é altíssima. Falavam lá, né, do imposto, quando era a colônia de Portugal, que tu tinha que dar 20% pra coroa, aí falava, tinha um nome, 1/5, né? quinto. Aí 1/5 dos infernos. Que se, Cara, se a gente pagasse 1/5 dos infernos hoje, estaria barato. Claro, Tiradentes morreu por isso. Exatamente. Então, assim, se a gente pagasse esse 1/5 dos infernos, cara, seria o céu. Aí hoje a gente paga muito mais, mas a gente fez um sistema tão amarrado que ninguém sabe quanto paga. É tributo sobre tributo. Olha só, tu recebe teu salário, tu paga tributo. Tu compra no mercado, tu compra tributo. Tu compra uma casa, tu paga tributo. Tu mantém essa casa, tu paga tributo. Tu doa pros teus filhos, tu paga tributo. Qualquer coisa que tu faz, tu paga tributo. Tu compra um carro, tu paga na compra e todo ano. E todo ano é IPVA, é ridículo. Então, é muitos impostos sobre tudo. Né? Então, por isso que a gente fala, vai criar um novo imposto, vai aumentar. Tá, cara, mas olha só como o nosso estado tá. Porque não é justo o empresário não pagar imposto sobre dividendos enquanto o funcionário está pagando. Tá bom, mas então diminui a carga tributária. Todos os países têm tributação de dividendos. Tá bom, mas olha a tributação sobre o consumo quanto é lá. Então reduz a tributação sobre o consumo e aplica essa tributação de justiça fiscal. Mas não, é só mais um tributo. É só mais um. E aí fica aquela coisa, é nós contra eles. Mas não, é a população toda que está sofrendo por isso. E o empresário junto. E é muito legal a gente estar tendo essa conversa aqui de forma tão aberta, que a gente pode explorar diversos pontos, desde a área do transporte até uma parte um pouco mais social, que é o objetivo, tentar educar todo mundo que tiver interesse e assistir o nosso vídeo. Pensando dessa maneira, a gente consegue encontrar, como tu acabou de mencionar, algumas soluções. Deixando de lado a parte do jogo político, tu acha que a gente tem chances de conseguir ter essa mudança e desenvolvimento e daqui a pouco não ficar para trás do Paraguai, por exemplo? Então, a gente tem que ter esperança e tem que ter fé, né? Eu gosto de morar no Brasil, eu gosto da nossa terra. Apesar de todos os problemas, eu sempre vou continuar lutando para que a gente tenha um ecossistema próspero. E eu acho que é isso que a gente tem que ver. A gente tem que trabalhar e continuar se desenvolvendo. A gente tem que... eu não gosto de política. Mas se tu não gosta de política, quem gosta vai decidir por você. Exato. Então a gente tem que estar atualizado, tem que olhar para as pessoas com quem serão os nossos representantes para que a gente não sofra o tanto que a gente está sofrendo e que a gente tenha uma mudança brusca nessa burocracia. A reforma tributária, ela é um ponto que a gente vê como uma simplificação do sistema. A minha grande crítica a ela a gente não sabe a alíquota. E isso, para mim, é o principal. É bem complicado. Né? A outra crítica que eu tenho é por que não faz uma reforma administrativa para depois uma tributária, para a gente saber o quanto paga. Aí ela ficaria mais justa. Mas eu acredito sim que a gente já passou por tantas e tantas coisas, tantas crises. O nosso país ele é muito próspero. E é um país que tem recursos naturais, commodities, enfim. Mesmo fazendo força contra, a gente ainda cresce, né, cara? A gente tem tudo. A gente tem tudo aqui. Então eu acho que... Eu não acredito que... muita gente fala, vai se tornar uma Venezuela. Não acredito nisso tudo porque as nossas dimensões, o nosso portfólio é muito maior. Né? E a gente tem um povo muito trabalhador e aguerrido. Então eu vejo que a gente sim tem esperança no Brasil e eu vou continuar lutando dentro das minhas limitações, né, para a gente ver um país melhor a cada dia. É legal, não que eu seja desacreditado, mas a gente vê tantas coisas que a gente às vezes acaba ficando um pouco egoísta, eu diria assim, porque, cara, às vezes realmente a gente não consegue pensar em todo mundo. A gente tem que baixar a cabeça, fazer o nosso e a vida que segue, porque a gente sempre brinca aqui que, cara, no transporte, o meu caminhão ficou parado, mas as contas estão chegando ainda. Então, ou eu dou um jeito, ou ferrou, como diz o outro. Mas é muito bacana a gente poder ter esse bate-papo, porque
A gente começou num assunto muito técnico, que é a reforma. A gente passou por N fatores dentro dos fretes, dentro dos valores, de tudo que é composto de taxas e impostos. E a gente acaba, eu acho que consequentemente, chegando na parte mais afetada, que é a população, que é quem vai consumir aquele produto no final, que vai ser entregue de algum jeito, afetado pelo imposto, afetado por essa reforma, né? E quem que é o cara que vai consumir? Todos nós. Todos nós. A gente vai pagar o pato. Então, é complexo esse sistema, né? E eu vejo que a gente realmente está numa crise burocrática, realmente a gente está com impostos muito altos, a gente tem que ter uma redução, a gente tem que tirar esse peso das costas do empresário para que ele possa se desenvolver e prosperar ainda mais, né? Eu acho muito bacana que a gente possa receber profissionais dentro a gente falava, né, antigamente, que a gente trabalha. Hoje a gente seria uma empresa de transporte, mas basicamente já é uma empresa de logística, porque hoje logística é muita coisa, né? É tudo. Então, dentro do nosso setor é muito legal a gente poder ter um podcast desse com a ajuda do nosso querido Rafa ali, porque a ideia era essa. Era conversar um pouco sobre tudo, vim sentar aqui e conversar com um motorista, como é que é a vida dele, como é que é para estar na estrada, a ter uma conversa um pouco mais técnica com um especialista em tributo. Então, é muito bacana porque a gente acaba, sem querer, querendo, né, Rafa? A gente acabou emendando um episódio no outro, que no último episódio a gente falou sobre precificação. Hoje a gente entra na parte de tributos, que acaba afetando não só o preço final do frete, mas como toda a situação da empresa. E a gente vai ligando. Em outros episódios a gente teve sobre como que se constrói uma empresa. A gente aprendeu... Acho que nessa temporada a gente vai tratando um pouquinho de tudo, né, Rafa? Com certeza. A gente vai conseguindo construir um caminho para ter um pouco mais de conhecimento de como que funciona o nosso país como um todo, né? Desde a base até o topo. Essa educação é muito legal. Se me permite também falar um pouquinho sobre uma associação na qual eu participo, que é a JORPEM, né? Uma associação sem fins lucrativos, que que ampara as micro, pequenas e médias empresas, que dá esse banho de loja que vocês estão fazendo aqui. Olha, para tu montar a tua empresa, tu precisa disso, tu precisa de um centro de custo, tu precisa de vendas. Então a gente traz a capacitação para o empresário. E também tem uma luta institucional muito forte, né? Por exemplo, para os aumentos dos limites do Simples Nacional. A gente acabou de falar aqui, né? Só que se a gente aumenta os limites, consequentemente, quem hoje paga uma alíquota de 15% vai pagar menos, porque as faixas também vão aumentar, né? E a gente está numa luta muito forte. Se tu puder depois disponibilizar um link que eu vou te passar, de uma petição... Deixa na descrição. De uma petição que a gente fez e está arrecadando assinaturas para pressionar os nossos deputados a pautarem esse projeto, porque já está pronto desde 2021, a pautarem esse projeto que vai ser muito benéfico para as empresas do Simples Nacional. Dentro dessa associação, a gente tem essa força institucional, tem toda essa questão de capacitação, né? E é interessante porque a gente tem uma história lá de 40 anos. Então, pequenas empresas se tornaram grandes, muito com a ajuda também da JORPEM. A gente já tem muitas histórias, né? Alguns cases de sucesso que isso aconteceu. E então, nessa luta toda, por exemplo, um grupo de contadores da JORPEM e, enfim, do Sescom ou de outros, que ajudaram a criar o Simples Nacional que a gente conhece hoje, lá em 2003. E isso é muito interessante porque é um legado que se deixa ano a ano, né? E a JORPEM hoje é a comunidade empreendedora, a maior comunidade empreendedora no seu segmento na América Latina. As pessoas que estão lá estão de forma voluntária, querendo mesmo melhorar esse ecossistema e esse ambiente de negócios. Então fica aqui também o meu convite, se caso você queira participar da JORPEM, conhecer um pouquinho mais, né, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia não só para você, mas para todos que estão nos assistindo. Claro. Faço questão, compartilha esse link para nós, tanto os links da JORPEM quanto o da arrecadação de assinaturas ali. Isso. A gente vai fazer questão de deixar aqui deixar nos comentários do vídeo ali, né, Rafa? A gente faz todo esse processo ali na descrição bonitinho, porque a gente sempre é muito grato aos nossos convidados, porque, cara, a gente tem uma brincadeira aqui, principalmente com o Rafa, que a gente tem ele não gosta muito da palavra correria. Porque
porque todo mundo que a gente manda mensagem, cara, tô na correria. Cara, que correria, meu Deus. E a gente eu acabei pegando o costume. O William foi difícil. Cara, eu marquei e desmarquei, acho que umas 10 vezes, até pedir desculpa, fiquei com vergonha, mas isso daí, deu tudo certo. Isso daí a gente tá na mesma, cara. Ontem a gente até brincou aqui que a gente tá numa época do ano que muitos já estão pensando nas férias. Sim. Já estão pensando no descanso. E a gente que é do transporte tá falando, agora começou o ano. Agora começou o ano pra gente, que é o ano, agora é hora de faturar, que agora, principalmente a gente que trabalha muito com a parte do e-commerce, então agora que é a hora do pessoal vender e alguém tem que entregar. Claro. Que a gente tá aí pra isso. Então a gente entende bem essa questão a gente é muito agradecido, como eu tava falando, por poder disponibilizar um tempo, porque hoje em dia o que é mais difícil de a gente ter é tempo. A gente poder ter esse tempo aqui de qualidade, tendo toda essa conversa que a gente teve, educando, ensinando, tudo que tu ensinou aqui para mim, para todo mundo que está aqui ouvindo, para as pessoas que estão assistindo, é muito bacana. Então a gente, como todos que já participaram aqui, te agradeço muito, muito de verdade por ter disponibilizado esse tempo. Foi uma baita de uma aula assim para mim como recém-empresário, vamos dizer assim, aprendi muito. Já pensei em muitas coisas que eu preciso fazer para ontem. Vou ter que chegar na empresa, vou ter que fazer mais trabalho. Eu tenho que trabalhar mais. Mas, cara, foi assim, abriu os olhos para muitas coisas no sentido de, como tu falou, a gente tem opções, a gente pode analisar um melhor cenário para nossa empresa e a gente não é obrigado a seguir um único caminho. A gente tem como encontrar a melhor forma de se adequar a essa mudança que está para vir, que de primeiro momento assusta, né, por a gente não saber o valor que a gente vai pagar, mas a gente consegue se precaver. Então, de verdade, obrigado, William. Eu queria, assim como eu fiz ontem com o Jefferson, acho que ficou muito bacana. Queria que tu puder olhar para nossa câmera ali agora. O Rafa vai focar em ti. A última mensagem para quem está nos acompanhando, se quiser divulgar alguma rede social pessoal, algum canal pessoal, a sua empresa, alguma coisa do tipo, fica à vontade, faz consultoria também, se eu não me engano, né, William? Sim. Então, cara, fica à vontade para passar uma última mensagem aí pro pessoal, para fazer o teu merchan, vamos dizer assim. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria muito de te agradecer pelo convite. Eu admiro muito quem passa a informação, né, e quem distribui isso, porque a gente fazendo isso, querendo ou não, todo o nosso ecossistema melhora. E se você está escutando a gente até agora, você que é da área do transportes, não desista, calma, tenha fé, vai dar tudo certo. Com a reforma tributária, sem reforma tributária, a gente já passou por muitos momentos e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Com relação à minha jornada empreendedora, né, hoje eu sou sócio da advocacia Holse, Drau e Schultz Advogados. A gente hoje é uma equipe de 30 pessoas, onde a gente trabalha para as empresas de ponta a ponta, né? Então a gente atende desde a parte tributária, com especialista na área, né? Não tem só eu, tem mais outros. Parte trabalhista, civil, de contratos, tudo isso para resguardar a empresa e tornar o caminho dela mais fácil no âmbito do empreendedorismo mesmo, e que ela siga todas as regras de acordo com do que a legislação prevê. Eu também participo da AJORPM, como havia falado. No ano que vem eu vou estar assumindo ali como presidente da AJORPM, e a gente tem uma missão muito clara lá: desenvolver as empresas para que de pequena e média empresa ela se torne grande empresa. Para isso a gente conscientiza, a gente luta institucionalmente para que as empresas possam estar crescendo dentro do mercado. Então, meu muito obrigado a você também que escutou até agora. E eu convido a vocês também a participarem da AJORPM, que eu tenho certeza que será de grande valia para vocês. Show de bola. Muito obrigado, William. E, como de praxe, quem está aí até o final, né, Rafa? Curte, comenta, compartilha, deixa sugestão de convidados, os assuntos que vocês gostariam de que a gente trouxesse aqui para vocês. Acho que até hoje a gente não teve um episódio que a gente fosse, esse episódio não foi tão bom. Cara, é um episódio melhor atrás do outro. Então, obrigado de novo, William. E, pessoal, chama PX.